Bem-vindos ao Inteiro Teor. Na próxima semana será comemorado o Dia das Crianças. E agora você relembra aqui decisões da Justiça Federal na Primeira Região que fizeram a diferença na vida de crianças e de suas famílias. Fique com a gente! Tribunal Regional Federal da Primeira Região decide que prazo de licença adotante não pode ser menor do que o da licença gestante. TRF da Primeira Região garante direito de servidor, que será pai de gêmeos, a ampliação do prazo de licença paternidade. TRF1 considera indispensável a intervenção do Ministério Público em processo em que são discutidos os interesses de menor de idade. Saiba mais agora, aqui no Inteiro Teor. Filho gerado ou adotado. Hoje a lei prevê diferentes períodos de licença para a mulher que está gestante e a pessoa que adota uma criança. Mas o entendimento dos tribunais tem caminhado no sentido de proibir essa diferença de tratamento entre filhos adotivos e biológicos. O TRF da Primeira Região, por exemplo, garantiu que uma mãe pudesse se dedicar integralmente à criança adotada por ela por 6 meses. E há outros casos assim, como você relembra na reportagem. Quase 10 mil. Este é o número de crianças ou adolescentes que esperam um dia ter um lar para chamar de seu. São brasileiros que querem ser acolhidos, amados, respeitados e aguardam por uma família que tenha o desejo de adotar. Há 46.348 pretendentes inscritos no Cadastro Nacional de Adoção no Brasil inteiro. Pessoas que ficam, às vezes, anos esperando para encontrar seus filhos. O casal Alexandre Júnior, por exemplo, aguardou mais de 1.460 dias até conseguir adotar os seus. 2 irmãos que na época tinham 10 anos e o outro quase 2. Quando ele chegou, a gente se apresentou e tal, aquela formalidade toda, ele muito nervoso, muito tenso. E eu falei com ele assim, olha, então, você sabe que lá em casa não vai ter mamãe, né? E naquele momento ele falou assim, sabe, eu não estou preocupado com isso não. Estou preocupado com alguém para cuidar de mim e do meu irmão. E aí ele falou assim, eu posso te mostrar onde eu durmo? E eu falei, pode sim. E ele tocou no meu braço. Ele falou assim, vem aqui. Quando ele tocou no meu braço, eu arrepiei. E aí eu falei pro Júnior, achei nosso filho. Após realizar o sonho de se tornar pai, Alexandre se deparou com outra dificuldade: garantir o direito à licença adotante. Servidor em 2 órgãos do governo do Distrito Federal, ele conseguiu o benefício apenas em um dos trabalhos. Na Secretaria de Educação, por mais incrível que isso possa parecer, eu tive um pedido negado. Porque não tem previsão de homossexuais adotarem. Na Secretaria de Saúde, eu tive o deferimento de 90 dias. Alexandre decidiu entrar com uma ação na Justiça e garantiu 180 dias de licença. A minha contribuição previdenciária, ela é descontada sem me perguntar se eu quero ou não. Eu sou um contribuinte obrigatório, justamente para ter esse tipo de benefício. Os 6 meses afastado do trabalho permitiram que Alexandre conhecesse melhor os 2 filhos e oferecesse todo o cuidado necessário. Quando a criança chega, ela chega assustada. Na adoção tardia, principalmente, porque a criança sabe da própria origem, ela sabe da própria história, ela conhece tudo o que aconteceu no passado dela. E esse período de adaptação, ele é de suma importância. Se eu estou fora de casa por causa de um trabalho, eu não dou o conforto e a segurança que essa criança precisa para entender que agora essas 4 paredes aqui são o lar dela.
Segurança e conforto garantidos também por uma servidora pública de Goiás. De acordo com o advogado dela, o processo foi para prorrogar a licença para 180 dias por ter adotado um bebê com menos de 1 ano de idade. O que se postulou na ação foi a igualdade de gozo da licença, seja para adotante, seja para gestante, considerando que a finalidade da licença é permitir que a mãe ou a mulher que adota uma criança tenha condição de se dedicar, de criar laços afetivos. Ao analisar o caso, a segunda turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que o prazo da licença adotante não pode ser inferior ao da licença maternidade e garantiu que a mãe se dedicasse integralmente à criança por 6 meses. O colegiado destacou que, embora a lei tenha criado a distinção entre a gestante e a adotante, fixando o prazo de licença de 120 dias para uma e de 90 dias para mães adotivas, a jurisprudência já vem proibindo a diferença de tratamento entre filhos biológicos e adotivos e, consequentemente, entre maternidade biológica e socioafetiva. A turma buscou concretizar o princípio da isonomia. Para esta psicóloga, o tempo de licença deveria ser igual ou até maior no caso de quem adota uma criança ou adolescente. As diferenças, de histórias, são 2 histórias que se encontram. A criança que vem com toda essa história de negligência, de separação, e essa família que muitas vezes passou muito tempo se preparando para receber um filho. Então, tem uma coisa idealizada. Então, a idealização faz com que muitos pais achem que vão olhar para a criança e ela já vai mudar porque eles estão muito afetivos, muito amorosos. E a criança não é assim. A criança é um sujeito, ela tem tem a sua história, tem todo esse trabalho deles se construírem, de se conhecerem. É um tempo primordial e é por isso que eu insisto e falo, essa licença ela nunca é de quem pede, nunca é do adulto, ela é do filho. E veja a seguir, TRF da Primeira Região garante direito de servidor que será pai de gêmeos a ampliação do prazo de licença paternidade. TRF1 considera indispensável intervenção do Ministério Público em processo em que menor de idade é parte na demanda judicial. É já, hein? Aqui no Inteiro Teor. A discussão sobre a possibilidade de estender a licença paternidade em determinados casos tem chegado ao Poder Judiciário. O prazo previsto em lei para o benefício tem sido considerado insuficiente em situações especiais. No Pará, por exemplo, a Justiça Federal garantiu a um servidor que será pai de gêmeos o direito de ter 60 dias de licença paternidade. E há outros casos semelhantes no Brasil. Saiba mais detalhes dessa decisão na nossa próxima reportagem. Sara e Rebeca. As pequenas de 2 anos são a realização de um sonho antigo do casal Kelly e Harrison. O pai sempre fez questão de participar de tudo. Ainda na gravidez, foi em todas as consultas. Após o nascimento das gêmeas, ele quis continuar acompanhando cada etapa, até mesmo a rotina pesada. Muitas vezes nós dormimos no sofá com elas, deitadas no nosso peito, e a gente nem via a hora passar. Às vezes um cochilinho assim de 15 minutos era um minuto, era tudo muito rápido e tudo muito cansativo, mas muito gratificante também de saber que eu acredito que a gente foi aprovado nessa rotina pesada que tivemos nesse tempo. E ele conseguiu mesmo dividir todas as tarefas com a esposa e acompanhar bem de perto o desenvolvimento das filhas. Isso porque Harrison, que é servidor público, garantiu na justiça 6 meses de licença paternidade. Eu pude acompanhar o desenvolvimento das minhas filhas daquela fase
iniciar o bebezinho, e também a questão de poder ajudar a minha esposa, porque nós já éramos casados há 10 anos e de repente tivemos uma mudança muito radical na nossa rotina. Então, eu acredito que esses 6 meses foram essenciais até para não sobrecarregá-la de algo que já é sobrecarregado. Ele fez tudo, de troca de fralda, as acordadas de madrugada de 3 em 3 horas, e me acompanhou em tudo, até das febres que às vezes dava por conta do leite, ele me ajudava. No Pará, outro pai de gêmeos também recorreu à justiça para garantir a extensão da licença paternidade. O servidor alegou que os bebês apresentam restrição de crescimento intrauterino e podem nascer prematuros. Afirmou ainda que as dificuldades e o trabalho com a paternidade de gêmeos são bem maiores do que quando se tem apenas um filho. No caso das trocas de fraldas, por exemplo, são cerca de 16 por dia nos primeiros meses. A Justiça Federal do Estado garantiu a ele o direito a 60 dias de licença paternidade, período 3 vezes superior ao previsto em lei. O juiz ressaltou que a norma é excessivamente geral e acaba sendo injusta no caso concreto. Na decisão, foi ressaltado que o nascimento de gêmeos gera redobrados esforços não apenas pela necessidade de cuidados simultâneos, mas também porque, normalmente, há uma certa fragilidade na saúde das crianças. Esta advogada esclarece melhor a respeito dos fundamentos da decisão judicial. O primeiro seria com base na garantia do artigo 227 da Constituição Federal, que garante absoluta prioridade aos direitos da criança e do adolescente. E com o segundo fundamento foi o princípio da isonomia. Ele entendeu que essa extensão, essa ampliação dos dias de licença-prêmio já concedidos em lei deveria observar também as peculiaridades do caso. Esta pediatra reforça que a rotina no caso de gêmeos é mais difícil e a divisão de tarefas para cuidar de 2 bebês em casa é muito importante e o papel do pai é essencial. É um benefício muito grande a gente estender essa licença paternidade para que o pai beneficie o seu filho, para que o pai dê mais amor ao seu filho, para que o pai esteja presente, dando a essa mãe condições de também respirar um pouco, né? E achar que essa maternidade é gostosa, é prazerosa, é feliz. Então, uma licença paternidade estendida vai beneficiar o pai, a mãe, o bebê, a família como um todo. A pediatra lembra que cada vez mais os pais têm participado de forma efetiva em todos os aspectos quando o assunto envolve os filhos. E o Harrison tá aí para provar isso. Não há problema algum. Se ela precisar sair, eu ficar com elas. Trocar uma fralda, dar banho, arrumar o cabelo, passar um perfume. Eu desenvolvi uma coisa que eu não tinha antes, que era esse cuidado com uma criança. É muito gratificante saber que eu tenho 2 filhas meninas e que se a mãe não tiver, eu consigo me virar. O Ministério Público desempenha papel fundamental para a sociedade quando trabalha na proteção das crianças e adolescentes. Assim, mesmo nos processos em que não atua diretamente como parte, o MP tem o dever de intervir na defesa dos direitos e interesses previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. A falta de intervenção do Ministério Público em processo que envolve crianças e adolescentes, inclusive, gera sua nulidade. É o que você vê na reportagem inédita de Daniela Garcia. Ser fiscal da lei. Essa é uma das funções do Ministério Público. O órgão atua na defesa do patrimônio nacional, do meio ambiente, nos direitos e interesses coletivos, como da família, da criança, do adolescente, do idoso e das comunidades indígenas. E por isso, em diversos processos judiciais, lá está ele, o Ministério Público. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu no artigo 127 que o Ministério Público é a instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis. Justamente por ausência de intervenção do Ministério Público em um processo envolvendo um menor de idade, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região julgou prejudicado um recurso em que o requerente, considerado incapaz, pedia pensão por morte e anulou a sentença, determinando o retorno dos autos à origem.
A primeira turma do TRF1 considerou indispensável a manifestação do órgão. O colegiado ressaltou que o Código de Processo Civil estabelece que o Ministério Público deve intervir nas causas quando houver interesse de incapaz. Este advogado traz mais informações sobre a legislação. O artigo 279 do Código de Processo Civil estabelece que é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. Portanto, o processo será nulo. O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. E a gente termina o programa convidando você para visitar nosso portal e acompanhar o TRF1 nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Até nosso próximo programa. Tchau!